Graça e paz, queridos, graça e paz, amados. Estamos aqui para mais um dia, para mais um estudo. Hoje nós vamos dar uma olhadinha no capítulo 11 de Apocalipse. Ao finalizar, nós chegamos exatamente na metade, né, irmãos? Na metade dessa jornada gostosa, dessa jornada maravilhosa. Pelo menos para mim tem sido, eu não sei se tem sido para você também. Antes da gente começar aqui, eu queria incentivar você a compartilhar o vídeo, a compartilhar o estudo, a curtir, a comentar. Eu acho que é muito importante isso, né? Tem um algoritmo aí do YouTube que quanto mais as pessoas assistem, quanto mais a pessoa comenta, ele vai entender que esse vídeo ele é relevante e ele vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então, esse é o seu papel, essa é a sua responsabilidade. Então, curta, compartilhe, manda para os seus amigos, manda para os seus familiares. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de conversar com alguém, e eu vejo que a pessoa tem sede e vontade da palavra de Deus, eu falo, ó, vai lá, acessa o nosso canal, acessa o canal da comunidade evangélica Manaim, entra nas playlists, você vai achar ali alguns estudos bacanas, alguns estudos importantes. Então você que está com fome, com sede, vai lá, sacia um pouquinho dessa fome, sacia um pouquinho dessa sede, porque tem alguns conteúdos, alguns ensinamentos muito importantes para nós. Amém? Então vamos lá. Hoje é o capítulo 11, só relembrando os irmãos, nós estamos naquela sequência de dois capítulos seguidos, 10 e 11, para explicar o que aconteceu ali no 8 e no 9. É aquela pausa, né, nos eventos cronológicos para ter uma explicação. E a gente então vai para o capítulo 11. Ele é um capítulo que tem 14 versículos, nós vamos passar por todos eles. E eu queria já começando dizendo para você qual que é a ênfase desse capítulo. Então, esse capítulo é uma continuação, né, do direcionamento que Deus está fazendo ali para a sua igreja, para que essa igreja se torne cada vez mais profética, cada vez mais sobrenatural, e tudo isso vai acontecer durante o período da grande tribulação. Então é isso que nós estamos vendo, é o cuidado do Senhor para com a sua igreja. Então, os eventos da grande tribulação, eles são terríveis, né, irmãos? Eles são catastróficos, eles são tenebrosos, eles são violentos, eles são agressivos. E aí, como que a igreja vai reagir a eles? Ou como a igreja estará reagindo a eles, né? Então, a igreja vai estar vivendo, nós já falamos aqui, o ápice da sua história, né? O ápice do seu desenvolvimento. É, e aí, o texto, ele já começa no capítulo 11, verso 1, nós vamos ler aqui inicialmente do 1 ao 3. é, Pega aí sua Bíblia, abre comigo e acompanhe comigo. Acho que isso é muito importante, tá, irmãos? Muito importante você ir anotando aí na sua Bíblia ou anotando no seu caderninho para depois você voltar e rever todo esse conteúdo. Claro que os vídeos eles continuarão disponíveis lá. Você pode acessá-los e assistir quantas vezes você quiser, mas tenha sempre o seu caderninho, porque o seu caderninho você vai colocar não somente o que eu vou estar falando, né? Eu desafio você a registrar aquilo que Deus está falando para você, através da palavra que vai estar sendo, da palavra que está sendo ministrada aqui. Então, não deixe de ter aí o seu caderninho do lado para você ir fazendo os seus registros, os insights que o Senhor vai te dar. Então, Apocalipse 11, verso 1, está escrito assim, ó: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar, e os que o adoravam no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a terra santa. Que é esse caniço, então? Vamos começar aqui explicando algumas palavrinhas importantes que aparecem ali. Então, caniço é como se fosse uma régua, né? Ele está dizendo ali semelhante a uma vara, né? Então, é um instrumento de medição. E aí, ele recebe uma ordem para medir, né? Medir o santuário, medir o altar, medir os que adoram, né? Então, de alguma forma ali saber pelo, pelo, pelo dimensionamento ali quantas pessoas estão ali, né? E esses eventos, irmãos, da grande tribulação, eu já disse para os irmãos, eles podem ser entendidos sim de forma
literal, né? Então, se há esses elementos, é, é porque o sacrifício, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, o sacrifício diário ali no Templo de Jerusalém, ele vai funcionar. Por isso que o santuário vai estar sendo usado, por isso que haverão pessoas ali naquele ambiente, né? E olha que interessante, né? Os gentios pisarão a Terra Santa, né? O que que significa isso? Significa que o anticristo, ele vai estar presente lá, assim como outras pessoas também. Só para a gente dizer, o período da grande tribulação, eles são 42 meses, ou 1.260 dias, ou 3 anos e meio, né? É, e hoje, se você olhar os jornais, tudo que acontece ali em Israel, né? A guerra que existe ali entre Israel e Palestina, parece que vai ser quase impossível que isso aconteça, né? Existe muita segurança ali em Israel. Mas Deus, ele está revelando ali que durante esse período, de certa forma, o anticristo ele vai avançar e ele vai tomar a cidade santa. Então, ele vai estar governando ali a cidade santa, né? E continuando, tem um grande mistério a respeito do que nós vamos ler agora, porque ele começa a falar das duas testemunhas, né? Você já deve ter ouvido falar a respeito disso, né? E os versos que nós vamos ler seguintes agora, ele fala exatamente sobre isso. Então, Apocalipse 11, verso 3 diz assim: ó, darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1.260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão de pé diante do dia do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Se sim, se alguém pretende lhe causar dano, certamente vai morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Então, está falando aqui a respeito de dois personagens bíblicos, dois personagens impressionantes a respeito de poder, né? O poder que eles vão receber da parte do Senhor para fazer algumas ações, algumas atividades, e eles vão surgir, então, essas duas testemunhas serão reveladas durante esse período, né? Então, eles vão estar liderando, é como se fossem pessoas que estarão à frente ali de um movimento, de um avivamento da igreja, né, em Jerusalém. É, os irmãos lembram que alguns capítulos atrás nós falamos sobre 144 mil judeus selados, né? Nós falamos isso no capítulo 7, que estarão em Jerusalém ministrando juntamente com essas duas testemunhas, né? Fazendo o trabalho da igreja ali no final dos tempos. Então, características que essas duas testemunhas têm, né? Elas têm um papel profético, porque o que nós acabamos de ler aqui, nos versos de 3 a 6, mostram elas profetizando. Fala a respeito da roupa dela, né, que elas estarão ali vestidas de pano de saco. O que que significa isso, irmãos? Que elas vão estar ali, de modo humilde, de modo simples, pregando o arrependimento. Fala de duas oliveiras e de dois candelabros, que é a quantidade de unção e da presença de Deus, né, sobre essas pessoas. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu estimulo você a buscar aí na palavra a história a respeito de Zacarias, né? E olha o que eles liberam pela boca, eles liberam fogo pela boca. O que que significa? Significa que essas duas pessoas, elas têm autoridade para fechar o céu durante o seu ministério e fazer com que não chova por 1.260 dias, né? E autoridade para transformar a água em sangue. Pense comigo se essas duas
testemunhas, não lembram muito o estilo de vida dos profetas do Antigo Testamento, né? Então, muitas pessoas, elas estão interessadas ou elas querem saber, né? Ah, quem são essas testemunhas, né? Mas aí a gente pode fazer um paralelo, né? Então, o cuspir do fogo se remete a Elias, né? E transformando a água em sangue se remete a Moisés, né? É, significa então que elas serão como Elias e Moisés. Mas saber se são eles, não afirmaria, né, se são eles, né? Então, eu acredito que não dá para a gente fechar essa conclusão. Mas o que cabe nós ressaltarmos aqui é que essas pessoas terão um papel ou farão coisas que foram muito importantes feitas lá no Antigo Testamento e estarão feitos de novo, né? Então, são pontos importantes da história que vão remeter ao passado, que foram coisas importantes que foram feitas, né? É, nesse ponto da história, cabe a gente ressaltar aqui que Elias e Moisés estarão mortos, né? E ainda não receberam os seus corpos glorificados, né? A questão dos corpos glorificados nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Eu acho que o ponto mais importante é que é irrelevante a gente discutir, assim como diversas dúvidas que surgem a respeito de Apocalipse, né? É irrelevante discutir alguns pontos nesse momento, né? Então, querer discutir quem elas são, né? Buscar aí, através de outras referências, algumas conclusões, eu acho que isso é irrelevante, isso é menor. Eu coloco isso no mesmo nível da discussão entre o arrebatamento, né, que existem diversos pontos de vista, diversas visões a respeito disso, que para nós, irmãos, não vai fazer diferença nenhuma, né? Para nós o que importa é sabermos que nós somos salvos, que nós estaremos guardados, independente da situação, se vai ser antes, se vai ser depois, enfim. Então, é, o importante aqui é entender o estilo de vidas que essas pessoas terão, o objetivo delas, né? O estilo de vidas que elas têm, né? E também saber que elas têm muito poder, né? Muito poder que foi dado aí, que vai ser dado da parte de Deus para que elas exerçam um papel importantíssimo no final dos tempos. Então, são pessoas normais, só que a unção de Deus as torna sobrenaturais, né? Então, quando acaba o ministério delas, é, a besta vai matar elas, né? Então, quando elas cumprirem exatamente o que elas devem cumprir, é, vai acontecer algo ali com elas, né? Elas serão consideradas ali um dos mártires que vão morrer durante o período da grande tribulação. E a pergunta que eu acho que fica é qual o estilo de vida que uma pessoa vive agora para se habilitar a se tornar uma pessoa que vai viver nesse nível de autoridade, né? Você não tem essa dúvida, você não tem essa pergunta? Pois bem, né? Vamos continuar lendo aqui, vamos ver o que o Senhor tem para revelar para nós. Então, a partir do verso 7 diz assim: ó, quando tiverem então concluído o testemunho que elas devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, Deus é, está nos desafiando aqui a ser mensageiros nesse nível, né? Imagine você recebendo poder, recebendo autoridade, recebendo um chamado da parte de Deus para ser uma dessas duas pessoas, né? Para andar nesse nível de autoridade, para andar nesse nível de poder, né? Então isso deve ali saltar aos seus olhos, né? Fala, meu, como essas pessoas terão um papel importantíssimo, né? Imagine a vida dessas pessoas em termos do nível de consagração, para que elas possam receber ali essa autoridade, e esse poder para exercer esse papel, né? Então, o anjo tá explicando aí para nós que haverá uma companhia, né, de pessoas, ou algumas pessoas sendo revestidas, então, com esse poder, com essa unção e com esse mover
profético. A cidade que nós vemos narrada aqui é a cidade de Jerusalém, né? Então isso revela que o mistério das duas testemunhas vai acontecer ali em Israel. Então, durante o período da grande tribulação, debaixo de toda a perseguição do anticristo, né, no olho do furacão, onde as coisas estarão acontecendo. Então, enquanto o anticristo ele persegue, ele pisa no povo, essas duas testemunhas, liberando o poder da parte de Deus de forma sobrenatural. É um momento paradoxal, né, irmãos? Enquanto vai estar vivendo ali cada vez coisas piores, né? E o povo é, vai estar vendo ali essa perversão e tudo mais. É o período que cada vez mais Deus vai elevando ali o seu poder, né? Então, para a igreja, como nós já dizemos, vai ser um período muito importante, vai ser o melhor período da igreja aqui na Terra. Continuando, Apocalipse 11:9. Eu vou ler aqui para os irmãos. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então, olha aqui que, que interessante, né? Pessoas irão celebrar a perseguição e a instituição do martírio. Então, tudo isso remete a gente ao que Jesus disse lá em João 16:2, que diz assim, ó, eles expulsarão vocês das sinagogas, e até a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Porém, irmãos, esse período dura 3 dias e meio, né? Então, o espírito de vida, ele é soprado novamente sobre essas testemunhas. E olha que linda essa passagem que a gente vai ler agora do Apocalipse 11, do 11 ao 13. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles o espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles ergueram sobre os pés. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com medo. As duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os inimigos as contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas, e outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Então, esse acontecimento que ele vai causar ali? Ele vai causar medo, né, para aquelas pessoas que vão estar presenciando. Então, quero que você imagine a cena, né? Imagine a cena de forma literal ali, né? Então, duas coisas importantes a gente precisa destacar aqui, né? Primeiro, juízo da parte de Deus, né? Então, a resposta de Deus vai ser um grande terremoto, e uma 10ª parte da cidade cai, e aí, ao acontecer tudo isso, 7.000 pessoas morrem, né? E salvação, né? Então, no grande dia na grande tribulação, haverá muita salvação. Então, quando as duas testemunhas ressuscitam, isso gera o que para as pessoas que estão vendo ali? Isso gera salvação. Então, de novo, com o propósito de Deus, que é salvar, né? Então, Deus, até o último momento, vai tentar ali salvar as pessoas. E o verso 14, que finaliza esse capítulo, diz assim: ó, passou o segundo ai, eis que vem, eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Então, concluímos então essa segunda sessão de explicação, e a gente continua, então, a partir da próxima semana, a gente volta para uma sessão cronológica, onde tem aquela sequência de acontecimentos, né? Então, tudo a respeito de explicação referente ao capítulo 9 ao capítulo 8 finaliza aqui. Amém, irmãos? Então,
Novamente, desejo a todos uma semana abençoada da parte do Senhor e até a próxima semana, em nome de Jesus.